Olá, eu sou Leonardo Vieira, advogado e consultor da GEPAN, e esse é o quadro Fique por Dentro. Pessoal, no quadro de hoje nós vamos tratar sobre licitações, mas dessa vez sobre ações de equidade de gênero, um tema recente e relevante. A gente sabe que as licitações públicas, elas são regidas pela Constituição Federal, que no artigo 37, inciso 21, vai dizer para nós que, olha, todas as compras e contratações públicas precisam seguir o rito da licitação, e aí nós temos a Lei 14.133, que regulamenta de maneira ampla o regime geral de licitações públicas, geral porque nós temos alguns regimes específicos, mas a 14.133 é o regime geral aplicável de maneira massiva para todos os órgãos aí que não estão adentrados em regimes específicos. No artigo 60 da Lei 14.133, pessoal, nós temos ali uma série de requisitos de desempate. Porque muitas vezes, quando nós estamos no processo licitatório, as propostas dos fornecedores, elas podem permanecer em um mesmo patamar. Então, quando ocorre esse empate nas propostas, a gente sempre se utiliza desse artigo 760 para definir qual dos fornecedores que estão com os valores empatados terão preferência na contratação. É lógico que aqui a gente tem também a aplicação da Lei Complementar 123 de 2006, que é a lei das MEs e IPPs, traz o tratamento diferenciado, então tem alguns requisitos que são aplicáveis especificamente para MEs e IPPs, que podem ser pré-critérios aí de desempate, mas esses aqui são os critérios gerais que estão na lei. Então vamos focar neles aqui nesse momento. Então nós temos que, olha, empatou as propostas na licitação, a gente tem uma disputa final entre os licitantes empatados, a gente tem posteriormente a avaliação de um desempenho contratual prévio, isso aqui ainda está sendo desenvolvido, tá, no PNCP, a tendência é que os fornecedores tenham avaliações, e aí quando ocorrer esse empate, se a disputa final, por exemplo, não der resultado, eles continuarem empatados, a gente vai ver a avaliação do desempenho anterior desses fornecedores, que teoricamente estará lá no PNCP, e nós poderemos acessar qual deles é melhor avaliado, terá preferência na contratação. Se isso aqui não resolver também, como não tem resolvido hoje, já que nós não temos uma objetividade de como aplicar isso aqui, nós recaímos aí para o desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme o regulamento. Então, a ideia disso aqui é mais uma, né, das ideias que a lei de licitações nos traz e que nos últimos anos tem se desenvolvido, que é a utilização da licitação do regime de compras públicas para o desenvolvimento de políticas públicas de ações sociais que são pertinentes e interessantes, não só administrativamente, mas também sob o prisma constitucional. Então, alguns fomentos e algumas mudanças sociais que são relevantes podem ser intermediadas através do regime licitatório. Então, o que se busca com isso aqui é incentivar os fornecedores a criar esses mecanismos aqui de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho para que não haja distinções, sejam de tarefas, atribuições e de remunerações também. Então, a ideia aqui é sempre trazer a igualdade dos gêneros no ambiente de trabalho. Só que esse tipo de critério de desempate, ele sofria também de falta de objetividade. A gente não conseguia aplicar ele porque não sabia muito bem como verificar essas ações de equidade. E, recentemente, através do Decreto Federal número 11.430, complementado pela Instrução Normativa SEGES 382, de setembro agora de 2025, se tornou viável fazer essa análise de equidade. Porque agora o governo federal regulamentou para ele, é lógico, mas isso não impede que os municípios e os demais órgãos façam a adesão desse regulamento ou tragam um regulamento próprio de como avaliar essas ações de equidade. Então, para o governo federal hoje, o regulamento cria um mecanismo objetivo de você verificar se aquela empresa está criando e desenvolvendo ações de equidade ou não. E além disso, muito além disso, o regulamento estabelece qual o nível das ações de equidade que a empresa está tratando. Então, aqui, pelo regulamento federal, serão consideradas ações de equidade medidas de inserção, de participação e de ascensão profissional igualitária entre mulheres e homens, ações de promoção da igualdade de oportunidades de tratamento entre mulheres e homens, igualdade de remuneração e uma série de ações, tá?
E a instrução normativa, ela elenca esses 3 níveis, tá? Então, as empresas podem ter o nível ouro, prata ou bronze no desenvolvimento dessas ações de equidade. E aí é lógico que o regulamento ele também estabelece que há um escalonamento. As empresas que atendem ao nível ouro, elas têm preferência sobre as empresas que se estão no patamar de nível prata nessas ações de equidade. Então, além de ser um critério de desempate, o regulamento federal ele escalonou esse critério em outras três classificações. Então, nós podemos ter aí empresas com várias notas, a gente pode dizer assim, de desenvolvimento de ações de equidade. Tá? Então, para comprovar, por exemplo, as ações de nível ouro, serão aceitos documentos comprobatórios de que o licitante possui o selo Pró-Equidade de Gênero e Raça. Isso é um exemplo só, tá, de uma das formas de o licitante conseguir essa classificação nível ouro. Através disso aqui, você vai percebendo que o governo federal conseguiu tornar objetivo essa avaliação de que realmente o licitante tem ações de equidade, por isso ele entra nesse critério de desempate. No artigo 6º, por exemplo, a gente tem no nível prata, o termo de compromisso de adesão pelo licitante ao Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, que trata a portaria MM Mulheres. Então, se há a adesão, ele vai fazer jus aí ao nível prata de classificação. E nós temos também o nível bronze, que, por exemplo, pode ser alcançado com relatório de transparência salarial. São alguns exemplos, a lei traz outros lá, de como o licitante pode se classificar e objetivamente receber classificação sobre as ações de equidade. Então, através desse regulamento, pessoal, federal, que é aplicável originalmente à União, mas pode servir de referência e até mesmo de adesão para os demais órgãos, nós temos a viabilidade de fazer essa análise de desempate com base no inciso 3 do artigo 60, que são as ações de equidade. Mais uma vez, uma medida importantíssima porque representa a intervenção social que toda licitação pode promover. Mais uma delas, né? Nós temos outras ações espalhadas pela lei, outros pontos de intervenção social e de políticas públicas que são intermediadas pela lei de licitações, e esse aqui hoje tem um parâmetro extremamente relevante já implementado pelo governo federal. Nos siga nas redes sociais, acompanhe o conteúdo da GEPAM, e esse foi mais um quadro Fique por Dentro.